Bom, eu vou falar um pouco, vou fugir um pouco do assunto técnico. Já estou nesses fóruns há quase 10 anos falando sobre muito assunto técnico. Os meus colegas que antecederam são muito mais informados nessa área do que eu. Meu amigo Marcelo da USP já saiu também. O professor vai sair aqui agora. Eu queria tocar no assunto da mudança climática, que está muito relacionada com a questão da geração de energia distribuída. Eu reciclei essa apresentação também, basicamente porque ela não sei se tem laser, tem. Boa parte do material que eu vou apresentar aqui, ele foi montado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, que tem uma ONG, tem um projeto que chama Climate Reality. E eu faço parte desse projeto desde 2014, e basicamente o que a gente está falando é de como reduzir as emissões no planeta, e como é que a geração distribuída de energia renovável está correlacionada com isso. Bom, então essa ONG, que chama, em português seria a Realidade Climática, né? Eu estou participando desse grupo desde 2014 e fiz um treinamento com o próprio Al Gore. Foi no Rio de Janeiro que isso aconteceu. Tive várias outras pessoas, talvez alguém daqui também tenha participado disso. Fora isso, eu sou também conselheiro da BGD e diretor de projetos especiais. Hoje eu toco duas empresas, uma é a NSA Energia e a outra é a Usina Azul. Precisamos mudar, sim. Tudo que a gente emite na atmosfera fica compreendido praticamente em 12 quilômetros de altitude, no máximo 12 quilômetros. Todas as emissões que a gente faz de gás de efeito estufa vão parar aqui na troposfera, que tem 12 quilômetros, pode chegar no Polo Norte a 7 quilômetros. Então, assim, todos os gases que a gente joga na atmosfera como um lixo vai parar nesse lugar aí. E esse mesmo lugar que está o oxigênio que a gente respira, que está aqui onde tem as reações químicas. Então, despejamos, os números vão estar um pouquinho defasados, mas são absurdamente gigantes, mas despejamos diariamente toneladas e toneladas e toneladas de CO2 na atmosfera. Bom, a radiação solar, que é uma fonte nossa, né, de trabalho e geração de energia, ela também se aproveita, bem ou mal, desses gases de efeito estufa, mas uma parte fica aprisionada. E essa parte aprisionada é que é um problema para o momento que a gente está aqui agora. E por que eu resolvi trazer esse tema também? Porque aqui em São Paulo, no litoral paulista, a gente vivenciou agora uma tragédia, com muita chuva, com muito deslizamento, com muita, enfim, mortalidade, estragos generalizados. Eu não sei se eu fico aqui, eu acabo ficando na frente de todo mundo, mas basicamente todas as atividades humanas emitem gás de efeito estufa. E quando a gente está falando na nossa área de energia, bom, a gente está aqui na área de produção de petróleo, emite. Eu mesmo vim de avião para aqui, já emiti minha componente aqui de gás de efeito estufa. O pessoal que estava ali do lado ali estava falando de biogás, de aterro sanitário, emite muito gás de efeito estufa. Todas as indústrias, todas as usinas de energia térmicas emitem. E até a nossa indústria de renovável emite também. No momento que um módulo está sendo produzido, ele está consumindo energia que nem sempre é renovável. Se vem da China, então, a gente sabe que a concentração na China de térmicas a carvão é muito grande também. Então, no Brasil, o nosso problema está aqui, ó. O nosso principal calcanhar de Aquiles está na questão do desmatamento. Obviamente, globalmente, o maior é a produção de energia. Então, está aí o aumento da concentração de carbono, né, da queima de combustíveis no mundo, só cresce. E esse aqui é um gráfico do Brasil. Então, você vê que a parte de energia, que é a vermelha, é pouca. O laser nem aparece ali, mas a parte de energia vermelha é o laser. E olha a mudança de uso da terra e floresta, que é o verde. É a maior concentração. E a linha azul é a parte de geração de eletricidade, né? Quando a gente vai para... Essa aqui é de emissões. A parte das emissões e a linha laranja é geração de energia. Então, energia elétrica em gigawatt-hora. Você vê que a agropecuária tem uma contribuição muito maior do que a parte verde ali embaixo, que é a geração de energia elétrica. Ou seja,
A geração de energia elétrica no Brasil não é um problema de emissões. O problema são o uso das terras e a agropecuária, mas que é o que movimenta 1/3 do nosso PIB. Então, basicamente, a gente tem um problema a ser resolvido aí. Eu não sei para que lado eu aponto, mas acho que era para lá. Aí agora. Aí, de novo, um outro gráfico excluindo as outras variáveis, mas só para mostrar também como a gente está susceptível ao uso das térmicas. Quando entra a térmica, a nossa emissão como país aumenta bastante. Então, você vê que aqui a hidroeletricidade nos anos 90 era bem maior, começa os planos das térmicas, como chega aqui em 2014, 2016, teve uns pacotes aí de térmicas emergenciais, aí como é que isso reflete nas emissões. E aqui é tudo junto. Aqui é tem tanto a geração de eletricidade, que é essa linha azul turquesa que está correndo aqui no meio, mas que a gente olha aqui, o vermelho, a produção de combustível e o próprio produção e consumo de energia realmente é o que mais gera, fora, obviamente, a parte de agronegócio no Brasil. E como é que isso está impactando o clima? Bom, a temperatura global está aumentando absurdamente, a gente sabe disso. Isso está gerando já problemas em locais super extremos, calor extremo, né? E a temperatura do oceano também está aumentando. Esse é um dos grandes problemas. A gente está aumentando a temperatura dos oceanos e você vê fenômenos como esse, que você tem 3 furacões acontecendo, 4 ao mesmo tempo, no mesmo oceano. Aqui é o Pacífico, por um acaso, está o Havaí ali no meio, mas você tem aqui muito no Caribe também, que invade ali a Flórida, a África e a parte do Golfo do México. Então nós temos um ciclo, né, hidrológico, e o que está acontecendo é que com o aumento da temperatura, a gente está evaporando mais, está precipitando mais concentradamente, e o próximo slide vai mostrar muito bem isso, e é isso que acontece quando desaba aqui no litoral paulista ou no sudeste, ou como acontece no Rio de Janeiro, de vez em quando também, Teresópolis e por aí vai. No extremo, o que você tem? A seca, como às vezes acontece no sul e no nordeste também. Isso aqui, às vezes, esse diâmetro aqui desse cone, ele chega a ter 300, 400 quilômetros, quando é um furacão mesmo, o Mirna, se eu não me engano, era esse, o diâmetro do olho do furacão era equivalente a uma linha reta entre São Paulo e Rio de Janeiro. Só para você ter a dimensão do tamanho desse movimento aí. E o que está acontecendo é isso, né? Globalmente, na Índia, não vamos tão longe. Esse é o fenômeno que está acontecendo, a gente esquenta mais a água do mar, consequentemente, isso rouba também a umidade do solo, porque está tendo mais evaporação, mais calor, e aí você tem problemas como esse aqui. Esse aqui já é São Paulo, quando teve a crise hídrica em São Paulo. Por que a crise hídrica é tão importante para a gente? Porque o Brasil, toda a questão de tarifa, de regulação, é em cima dos reservatórios, né? Então, você basicamente se toca no reservatório, você hoje teria o que chama de tarifa verde, bandeira verde, e agora vão anunciar em breve uma outra bandeira aí. Bom, ano mais quente, mais fogo. Isso é um exemplo da Califórnia. Aí está o exemplo aí, Canadá também. Você vê que é um fenômeno global. Esse aqui são como se aumentando. Você vê que as catástrofes extremas a frequência disso está aumentando cada vez mais. E você tinha isso também, ó, geleiras que existiam já não existem mais. Isso era importante para regular a temperatura no mundo, né, no planeta. Olha como está caindo a massa de gelo na Groenlândia. Para a regulação do clima, isso é importantíssimo. Isso aqui é na Flórida, em Miami, né, e você vê isso aí é água do mar. Não é água de chuva, não. É água do mar que está subindo, porque o nível dos oceanos também estão subindo. E qual é a cidade que teria o maior prejuízo no mundo? Flórida, Miami, a primeira delas. Por quê? Se você comparar Miami com Calcutá ou com Mumbai, o valor agregado aqui nas construções, na infraestrutura, é muito mais caro do que uma infraestrutura no terceiro mundo. Obviamente você tem Hong Kong, aqui tem Tóquio também, que é uma cidade de primeiro mundo, mas assim,
a população, a infraestrutura aqui é muito mais cara. E isso está acontecendo numa frequência grande também. Essas são as 10 maiores cidades de risco pela elevação do oceano. Não é nem Vitória aqui, nem o Rio de Janeiro, nem Salvador, de onde eu sou, mas são cidades que tem muita gente vivendo na beira da praia. Muita gente mesmo. Bom, o departamento americano, nessa apresentação foi feita pelo governo americano, né, pelo Al Gore. Isso vai levar a uma série de questões. Refugiados, já existem refugiados climáticos. Gente que não tem mais o país. Pequenas ilhas no Pacífico que estão sumindo já. A questão da agricultura, que aí já bate no nosso DNA brasileiro, também. Elevando o nível de temperatura, as plantações não estão preparadas para lidar com essa exposição de calor, está aumentando também, então você está perdendo a produtividade, gerando também mudança, criando oportunidade para doenças tropicais se expandirem para os trópicos. Você tem aí, a gente nunca tinha ouvido falar de chikungunya, né? Mas ela já estava aqui, ó. Estava aqui no Brasil. Já essa rosa aqui, qual é mesmo? A Zika vírus, já está chegando aqui na Flórida, no México. Já aqui a vermelha, a febre da dengue. A dengue já está chegando na Europa. Era uma coisa muito mais ligada aos trópicos. A gente só ouviu falar de dengue aqui no Brasil, na Índia, por aí vai. Então isso está expandindo, né? A questão da Zika aí também. E estamos agora também arriscando a perder 50% de toda espécie com base na Terra ainda nesse século. E isso tem um custo, né, que a gente chama o custo de carbono, custo altíssimo. Eu não vou nem ler isso tudo aqui, é muito mais, mas assim, perda de ecossistema, doenças. E a ameaça número 1, pessoal, é a economia global. A gente está vendo aí uma série de fenômenos acontecendo, incêndio, seca, tal. Isso a ameaça número 1 é a economia global. Mas precisamos mudar, podemos mudar sim, e aí entra as nossas soluções de energia. Porque, como a gente viu, globalmente, a gente tem que pensar que a atmosfera é uma só, a gente tem que gerar energia limpa e renovável em todo o planeta. Porque o ar que a gente respira aqui é o mesmo ar que está passando lá por Tóquio, do outro lado do mundo. A molécula de oxigênio está lá, ela pode vir viajar para cá com os ventos e a gente respirar ela aqui. O que a gente emite aqui também vai bater lá. Tem indício de areia do Saara na Amazônia. Então, todo o clima está conectado. E as projeções são essas, né? Capacidade global de energia crescendo, de eólica, que é pouco explorado na GD, mas eólica no litoral, nas montanhas faz sentido. A solar, que é o nosso forte, né? Quando se pensou que em 2010 ia ter 1 gigawatt, isso cresceu 17 vezes. E agora, em 2015, já foi 75 vezes, e agora já foi mais ainda, já foi 150 vezes. Então, a gente está num caminho certo. Instalação solar no mundo só cresce. Os dados são antigos, mas assim, só mostra a geração distribuída no Brasil também só cresce, bem defasado, enquanto o preço da tecnologia cai. Tudo bem que nem sempre a margem aqui é repassada para o cliente final, ou para o distribuidor, para o integrador, fica talvez na mão do fabricante, mas quando eu comecei a trabalhar com energia solar, nessa fase aqui, ó, esse era o preço, era a faixa de $10 por watt-pico, foi na década de 90, 1992. Agora, a gente está falando de 40 centavos, já é até menor hoje, né? 25 centavos o watt-pico de dólar, né? E está chegando em todos os lugares do mundo. Olha que impressionante o mercado chileno, que também não existia nada de solar. Olha esse gráfico, que impressionante. Isso porque o Chile não tem transmissão de energia. O Chile é uma trepinha, né, assim, bem longo, mas nesse ano o Chile estava com 13 gigawatts, né, de projetos aprovados em construção. O Brasil já tem mais do que isso hoje, mas quando isso foi projetado, olha o salto de um ano para o outro, praticamente, ó, porque política, porque teve incentivos e por aí vai. Bom, a energia solar que incide no planeta, né, a cada hora
é suficiente para preencher a necessidade energética do mundo por um ano inteiro. O mercado de armazenamento, a Zilda ali, minha amiga, falou, ali, só cresce também, e vai crescer cada vez mais, e com a mudança da lei agora da 14.300, vai encontrar muito mais sinergia do que a gente está falando. As lâmpadas de LED também, que é eficiência energética, também hoje já ocupam boa parte do mercado. E automóveis também é outra área que está mudando muito, e todos esses automóveis estão migrando para automóveis elétricos que vão demandar energia. Então as soluções temos e podemos mudar, e vamos mudar. Temos os acordos internacionais como o de Paris, né? Eu sei que existe o acordo, mas existe uma grande dificuldade de passar para as questões de consenso entre os países. No final, pessoal, os países eles são amigos, mas cooperam, mas cada um na hora H defende seus interesses próprios. É essa questão que está travando essas negociações de clima no mundo todo. Então, tem muita marcha aí. Então, nesse caso aqui, era uma convocatória, né, do presidente Al Gore para a gente escolher, né, juntos e usar a nossa voz, usar o nosso voto para nas próximas eleições a gente olhar quem é que está realmente gerando valor para o meio ambiente, gerando propostas para energia renovável e não der uma apunhalada para trás, como a gente recebeu há pouco tempo das agências reguladoras. O nosso mundo depende disso. Acho que esse era o último slide. Queria agradecer, obrigado aí pela paciência de vocês.